que é o pastor Aniel Cruz. Sejam bem-vindos ao ITEP, curso de Missiologia Básico. Para mim, a matéria mais importante da teologia sistemática, com certeza absoluta. A igreja nasceu para fazer missões, ela tem a incumbência de ser missionária. Uma pena que este conceito foi desvirtuado no século XXI. Hoje só se pensa em construir prédios. Se esqueceram de investir em missões na obra missionária. Queridos, nós vamos tratar então sobre missões e a sua eficácia. Vamos falar do termo e qual a importância de missões no seio da igreja. Como disse um grande teólogo, você pode ser instruído em todos os rudimentos da teologia e mesmo assim pode não ser um crente. O que caracteriza um nascido de Deus? Aquele que ama missões, aquele que faz missões, aquele que prega o evangelho. Olhando aí para a sua telinha, o que é missiologia, palavra composta de outras duas heterogêneas, né? Que é missio do latim e logos do grego. Então você já sabe que é estudo sobre missões. A missiologia, portanto, pode ser definida como o estudo sistemático da atividade evangelizadora da igreja e dos meios para realizá-la. É um estudo científico da realidade missionária da igreja, em que a disciplina científica e o carisma missionário se enriquecem reciprocamente. Vamos lá então? A missiologia deveria ser o fundamento dinâmico de todos os estudos teológicos e o coração da eclesiologia. É o coração da eclesiologia, tá? Da igreja. Uma pena que a igreja deturpou esse princípio, né? Não é mais o coração da igreja. Eu trabalhei muito em missões, trabalhei em muitas frentes missionárias. Infelizmente, missões hoje é plano secundário nas igrejas, né? Não é mais plano primário, é secundário. Em outras palavras, a missiologia estuda a realidade missionária e reflete sobre a tarefa missionária dos cristãos da igreja e na sociedade. Vamos lá? A missiologia estuda a teologia da missão em sua maneira sistemática e orgânica, tá? Primeiro, ela expõe os fundamentos bíblicos da missão. Segundo, aprofunda a dimensão trinitária, ou seja, cristológica, eclesiológica e pneumatológica da missão. Terceiro, apresenta-nos elementos de espiritualidade e vocação missionária. E quarto, percorre os caminhos históricos da missão, indicando como ela é realizada aqui e além fronteiras em toda a sua organização. Tá? Então nós vamos ver o quê? Muito sobre o plano missionário. É claro, queridos, que cada igreja tem o seu plano missionário, tá? Tem a sua equipe missionária, tem o seu planejamento missionário. Mas nós vamos ver na história da igreja que as missões, no seu planejamento básico, era ir. Isso mesmo, era ir. Obedecendo a voz do Espírito Santo, eles partiam, tá, dentro de um contexto de uma realidade de Paulo, né? Suprimentos e tudo que deveria de ter no caminho, eles eram ajudados, né? Paulo foi ajudado sim na obra missionária pela igreja pobre de Filipenses, né? As igrejas ricas acabaram não contribuindo muito, inclusive em Corinto ele teve que trabalhar, né? 2 anos lá, ele teve que trabalhar fabricando tenda, porque não vinha muita ajuda, né? É aí que vocês vão entender o contexto de 1 Coríntios capítulo 10 perfeitamente. Mas não vamos entrar nisso. E é fato que muito das missões é mais feito na vontade. Por exemplo, Daniel Berger, Gunnar Vingre, missionários, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, vieram praticamente no chamado, chegaram no Brasil sem muitas condições e hoje nós temos a Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo. E outras igrejas, né, como a ICPB, hoje CPI, né, através do missionário Horácio Ward, pastor Paulo Mesquita, que foi meu pastor aqui, missionário da região da onde eu estou, e outros que vieram através de um chamado do Espírito Santo, tá? Então, o primeiro plano deles era ir, tá?
Hoje nós estamos vendo outra realidade sobre missões, né? As coisas mudaram bastante. Embora temos mais disponibilidade financeira, temos menos amor e menos vocação. Então, o primeiro a iniciar um verdadeiro estudo sistemático da teologia da missão foi o protestante Gustav Warneck, em 1834 e 1910. O pai da missiologia, com a sua obra-prima, Evangelische Missiolescher, que dividido em 5 volumes, ele faz da teologia, né, da missão a partir da Bíblia, né, conjugando-a com a praxe e a história da missão. Ou seja, esse grande homem aí, né, o Gustav, ele acabou fazendo aí da teologia sistemática, colocando a missiologia dentro da teologia sistemática, ou seja, sistematizou todo o trabalho missiológico para que ficasse mais facilitado o trabalho e a compreensão dos missionários, tá? Então a igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo, tá? Ou seja, nós vamos ter a Adigentes, né, que é o decreto Concílio do Vaticano sobre a atividade missionária da igreja, tá? Porque tanto a igreja católica quanto a igreja protestante e as outras igrejas, todas trabalham em missões, né? Os católicos têm frente missionária, os protestantes têm frentes missionárias, né? E até seitas têm frentes missionárias. É isso que nós vamos ver. Então, o que é missão? O termo missão, principalmente no Novo Testamento, deriva do apóstolo, né? Apóstolo, do grego, que significa enviar, né? Ou mitere, do qual procede o substantivo missio. Então, o apóstolo é o quê? É um missionário. Então, os apóstolos faziam missões, tá? Embora ficou mais caracterizado na vida do apóstolo Paulo do que propriamente na vida dos outros apóstolos, né? O apóstolo Paulo acabou rompendo barreiras, desbravando o mundo, e alguns até brincam, né? Que se ele tivesse vivido até perto do ano de 1500, era ele que teria descoberto o Brasil, tamanha vontade de pregar o evangelho. A Mission Day, né, que é sobre a evangelização, e a missão da igreja, né, são as obras da Trindade, e a existência da igreja no mundo é fruto de 3 pessoas divinas. A igreja é o povo de Deus, que nós já vimos, graças ao Pai, é corpo e esposa de Cristo, graças ao Filho, e templo vivo pela ação do Espírito Santo. Sem comunidade, não há como viver autenticamente a experiência cristã, pois a igreja, origem-se da Trindade, né, ela tem origem na Trindade, modelo perfeito de comunidade, união, né? Ou seja, aquele negócio, eu sou igreja sozinho, é impossível, tá? Não tem como ser igreja sozinho. Há uma primeira missão dentro da Trindade, enquanto o Pai nunca é enviado. Na Bíblia recebe essa denominação o Filho e o Espírito Santo. O Filho é enviado pelo Pai. Então, portanto, Deus é o primeiro a enviar um missionário, o próprio Filho. E o Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. O Concílio do Vaticano II dirá: o aspecto missionário da igreja se origina da missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Ele cumpre o seu objetivo em relação a todos os seres humanos. Então você viu que missiologia foi tratado até em concílio, tá? No Vaticano, a Igreja Católica leva a sério isso, né? E nós temos, depois nós vamos ver no meio protestante, né? Como é a ideia de missões no meio protestante. Então, disciplina, fundamentos bíblicos da missão, tá? A introdução. Levantar questões relevantes para uma teologia fundamental da missão, que emerge da leitura dos escritos bíblicos, tá? Diferenças e rupturas entre os testamentos. Então, a palavra missão, então, não está presente nos escritos bíblicos, tá? Como também não está a Trindade e outras palavras. Mas o campo semântico da atividade, reflexão missionária, se encontra nas palavras e na fé dos patriarcas, profetas e discípulos. Ambos os testamentos, tanto o antigo, né, quanto o novo, falam da fé e do testemunho,
da convocação do povo da aliança como uma responsabilidade universal para o mundo. Falam da obediência, do serviço, ser luz do mundo, da conversão, do juízo e da salvação. Ou seja, querido, nós quando olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é missionária. Deus enviou Abraão para aquela terra de Canaã para ser um missionário. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos missões. Agentes de Deus, levando boas novas, levando a palavra, seja no Antigo Testamento, pela lei, pelos profetas, seja no Novo Testamento, pelo Evangelho, pelas boas novas. Então, a ideia central de Deus é missões, ok? Eu aguardo vocês, então, para a nossa próxima aula. Nós vamos dar continuidade sobre missões. Fique ligado.